Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do Opostos e Dispostos. Imagina uma situação, a sua cidade totalmente devastada por um bombardeio, no auge de uma guerra mundial, e nesse meio de caos você encontra uma mensagem de Deus que direciona a sua vida. A partir de agora, você vai viver dessa forma. É esse que foi o chamado para uma menina, à época, na cidade de Trento, 1943, lá na Itália. Ela, no meio de toda a destruição, ela ouviu Deus falando para ela: deixa seu pai, deixa sua mãe e me segue. E a partir desse sim dela, muita coisa aconteceu. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o movimento focolar, sobre as famílias novas e sobre a vida de pessoas que participam de toda essa graça que se iniciou lá em 1943 nesse chamado de uma mulher de Deus, Chiara Lubich. E vocês já estão reparando que hoje o layout aqui está um pouquinho diferente. Eu estou sem a minha ajuda adequada, sem a Silvia, ela não está aqui hoje, e o Ricardo está aqui comigo. Daqui a pouco ele vai se apresentar, vocês vão ver que ele é bonitinho, não é tão bonito como a Silvia, mas é bonitinho também, tá bom? Então, sejam bem-vindos, vocês todos, Obrigado. Ricardo e Amarilis, Valesca. É uma alegria muito grande receber vocês aqui hoje. A alegria é nossa. Ricardo, Bom, se apresenta pra gente. Então, prazer primeiramente estar aqui, muito obrigado, Carlos. Sou Ricardo, né, sou casado, estou com a Sara, tenho uma filha, Ana Clara, de 6 anos. Estamos no Movimentos Focolares, né, eu praticamente conheci o movimento pela minha esposa, que já tinha uma caminhada no movimento, e foi paixão à primeira vista. Uma vez que você conhece o movimento, dificilmente você desiste, porque é lindo. O movimento, ele atualiza a sua vida, tanto espiritual como pessoal, e eu costumo dizer que ela é uma pós-graduação na nossa vida. Legal. E você estava me contando, antes da gente começar, que você é professor universitário. Sim, sou professor universitário, sou farmacêutico de formação, e hoje leciono há já 20 anos nas áreas da saúde, em especial. Hoje minha carga horária é maior na medicina, mas também tem na nutrição, na farmácia, na biomedicina, e leciono disciplinas de farmacologia e bioquímica. Legal. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Valesca. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, obrigada pelo convite, né? Muito bom estar aqui e poder falar um pouquinho desse chamado, na verdade, né? Bom, eu sou a Valesca, sou casada com o João Paulo, tenho uma pequenininha com o nome de Cecília, né? Eu acho que é o chamado aí pela música também, né? Uhum. Nós dois nos conhecemos pela música, o João tocava, eu cantava, então a gente acabou tendo uma filha com o nome de Cecília por conta de Santa Cecília. Mas eu participo do movimento desde os 10 anos de idade, conheci pequena, fui chamada, entendendo um pouquinho o que é esse ato de amor, o que é fazer um ato de amor, e Deus foi me chamando, fui conhecendo, e aos poucos, interessante, né? Porque minha mãe tinha participado lá nos anos 70, nunca tinha participado efetivamente de encontros, mas estava ali me dando pílulas, né? Daquele ideal, daquela espiritualidade. Mas quando eu encontrei aos 10 anos, eu fui sendo chamada por Deus para entender e compreender como viver. E aí fui sendo chamada, fui vivendo aquela espiritualidade e vivemos hoje junto com a família tudo isso, né? É um chamado para o dia a dia, não é fácil, né? É um recomeçar constante. Eu sou psicóloga, né? Vivo aí no dia a dia, depois de uma trajetória de alguns anos na área organizacional, agora também atuando aí, conseguindo estar com o dia a dia e conseguindo transformar algumas vidas, né? Ótimo. E aí, através do ideal, que ajuda muito. Muito bem-vinda. E a Amarilis? Eu sou a Amarilis, eu sou casada com o Paulo Roberto, há 18 anos somos casados, temos uma filha, Ariela, que tem 9 anos. Como formação eu sou advogada, trabalho na área de supervisão de franquias. Conheço o Ideal também, como a Valesca, desde os 10 anos. Então, esse ideal de Chiara Lubich, né, que muda mesmo as nossas vidas, como o Ricardo diz, né, ele transforma tanto
na parte espiritual, como nessa atuação social, né? Me lembro adolescente, nessa vida intensa, né? Atuando com movimentos focolares e sempre foi muito especial essa descoberta, principalmente adolescente, quando a gente faz essa descoberta de Deus amor na vida da gente, se transforma tudo, né? E hoje, com o Paulo e com a Ariela, a gente também tem esse propósito de viver como família, né? Esse ideal de Kiara, e também na sociedade, né? Na nossa vida, no trabalho, no nosso dia a dia. Então, a gente tem essa disposição, né? De viver em estar em acordo, né? Vamos dizer assim, viver aquilo que Kiara nos ensinou, mas também nas nossas vidas, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Muito bem-vinda também. Obrigada. Olha, e eu só quero fazer uma observação aqui que elas falaram, acho que a Valesca falou que canta, né? Canta e canta bem, viu? Depois a gente vai tentar descobrir a agenda desse pessoal. Eles vão falar um pouquinho também do ministério deles e nessa área das artes. E a gente está falando bastante de Kiara Lubick. Então, bom, eu tenho que não posso deixar de puxar a sardinha para o meu lado também. Porque a Kiara é um nome bonito e tal, mas ela chamava Silvia também, né? O nome do batismo verdade, dela era Silvia. Então tem que puxar a sardinha para o lado da Silvia aqui também. Ó, Silvia, tá num caminho bom aí, tá bom? Já tem boas referências aí para você. E o que é esse tal de movimento focolar? Me explica um pouquinho aqui. Quem que começa? Quem quer explicar? Posso falar um pouquinho, então. O movimento dos focolares, né, como você mesmo disse, ele nasceu em Trento, né, na Itália, uma cidade no norte da Itália, em meio à Segunda Guerra Mundial mesmo. Kiara, ela vivia ali com a sua família e ela era professora, ela tinha um grupo de amigas, né, nessa cidade, e de repente veio a guerra. Trento foi uma das cidades mais bombardeadas na Itália, né, nessa Segunda Guerra, nesses anos 40. E Kiara e as suas amigas, elas viram que tudo destruía, tudo acabava, né? Então, tinha uma amiga que ela queria fazer faculdade e, de repente, a universidade foi bombardeada e destruída. Tinha uma outra amiga que estava noiva, ia se casar, o noivo foi para a guerra, não voltou, né? Então, ela tinha um irmão que trabalhava na área da saúde e uma vez indo visitar, via, assim, aquelas pessoas mortas ali no chão com anéis, com as unhas pintadas, e tudo destruía, tudo acabava, né? Aí ela se perguntou, né? Não é possível que tudo nessa vida acaba. Será que existe algum ideal nessa vida que não passa? Né? E ela descobriu que sim, que existe, que era Deus, né? Que é Deus. E nos momentos assim de guerra, quando vinham os aviões com os aviões que bombardeavam, soava aquela sirene muito forte e as pessoas saíam todas correndo para os refúgios, né? E nesse momento não dava para levar nada, nem ninguém, né? Do jeito que você estava, você tinha que sair correndo para se refugiar. E Kiara, ela criou o hábito de sempre manter um evangelho no bolso. Então, quando soavam os alarmes, ela corria com as amigas dela sempre para o mesmo refúgio e ali elas abriam o evangelho e liam aquele evangelho, né? Era como um passatempo ali enquanto tinha aquela sirene forte, aquele barulho de estrondos de coisas se destruindo e elas se concentravam ali e as pessoas em volta também começaram a se interessar e ouvir, né, o que Kiara e as amigas dela liam, né? E ali no evangelho elas começaram a ler, né, as passagens que a gente já conhece. Então dizia ali, né, tudo que fizeres aos menores dos meus é a mim que o fazes, né? Mas aí Kiara falava, mas o que quer dizer isso, né? O que significa isso aqui, né? Aí no dia seguinte, também num bombardeio, ela viu uma senhora com 5 filhos, mas a senhora sozinha com 5 filhos e ela só tinha 2 braços, né? Então como que ela ia ter que escolher qual filho salvar, ia ver. Então, Kiara logo, não, ela lembrava dessa passagem do Evangelho, não, tudo que fizerem aos menores dos meus, é a mim que o fazes. Dela pegava as crianças e ajudava. Então, acontecia que nessa época de guerra não tinha alimento, era tudo muito escasso, né? Então, teve um episódio que elas
estavam dentro da casa e elas tinham 2 ovos, somente 2 ovos, era aquilo que elas em 5 iam jantar naquele dia. E bateu uma senhora na porta dizendo: Kiara, eu tô com fome, sei que vocês têm aí alguma coisa. E daí até uma das amigas dela falou assim: não, a gente não tem nada, a gente só tem 2 ovos, né? E Kiara disse: não, nós temos 2 ovos, é isso que a gente vai entregar. E elas entregaram realmente tudo que elas tinham, né? E Jesus dizia, né? A mim que o fazes, né? E pede a Deus e Deus vai te dar aquilo que você pediu. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, pede que eu vos concederei. E daí ali Kiara e as amigas, não, se Deus está pedindo isso, a gente tem que enxergar Jesus no pobre, né? Então vamos entregar. E daí, meia hora depois, bate uma pessoa na porta e diz: olha, Kiara, eu sei que vocês recebem coisas que vocês entregam para os pobres, tá aqui uma providência para vocês, um cesto cheio de ovos, né? Então essas experiências começaram a se repetir, né? Uma vez que Kiara estava andando na rua, uma amiga: olha, Kiara, tem uma pessoa que, um homem, calça tamanho 42 e ele não tem sapato, né? Tá muito frio, porque é uma cidade do norte da Itália, é muito frio. Então a gente precisava de um sapato para essa pessoa, né? Aí E tem que ser tamanho 42. E daí Kiara ali entrou na igreja e pediu: Jesus, eu preciso de um sapato para você, naquele pobre, tamanho 42. E quando ela estava saindo da igreja, ela encontrou uma amiga que vinha: olha, Kiara, eu não sei nem como te dizer isso, mas eu recebi esse sapato, é masculino e é tamanho 42 e eu pensei em te entregar. Então, assim, dessas coisas que foram acontecendo, mas para dizer o quê? Que era assim, aquela descoberta de Kiara, de que o evangelho escrito não era somente palavras para a gente ler e meditar, mas eram coisas que a gente pode, inclusive hoje, que o evangelho é sempre muito atual, que a gente pode ler e realmente colocar em prática. Exatamente, legal. E você que está nos acompanhando, não sei se você está passando por alguma situação difícil ou não, mas eu tenho certeza que a situação que você está passando pode ser tão difícil quanto, mas não é mais difícil do que essa, de ter 2 ovos só para repartir entre várias pessoas, com tudo destruído à sua volta e mais gente precisando daqueles 2 ovos. Então, tá aqui uma dica para a gente seguir o exemplo aí de Kiara, como a Marilis falou, colocar o evangelho em prática, né? Eu tenho certeza que ela colocou o evangelho em prática, não buscando, eu vou dar 2 ovos, porque daí Deus vai me mandar. Não, ela simplesmente se dispôs aquilo que ela poderia colocar, dar de presente para Jesus presente naquela pessoa que precisava também de comida, que precisava repartir. Fantástico. E com relação a... Bom, então essa aí é mais ou menos a história, né, de como começou e tal. E foi desenvolvendo um carisma, uma motivação. O evangelho, como você já falou, já é a motivação principal, né? Mas dentro do evangelho se encontrou uma linha principal, um carisma. Quando a gente olha para o movimento focolar, o que a gente identifica ali no movimento focolar? E aí, num dado momento, também, Kiara se perguntava, né? Existe um ideal, né? Existe também... por que a gente está aqui, né? E num dado momento, Kiara descobre, né? Naquela leitura, Pai, que sejam todos um. Aquela oração, né? De Jesus. E então veio para todos. É por isso que a gente vai viver, né? Pela unidade. Então veio... né, como uma resposta àquela oração, para que a gente vai viver, né? Pela unidade. E essa unidade, ela começa pelo amor, né? Então, quando via Kiara amando, e Kiara veio, né? Então, distribuindo esse amor, e foi identificando. E aos poucos também, Kiara foi descobrindo qual que seria essa chave, né, para a unidade. Num dado momento, uma das amigas de Kiara, ela ficou doente, a Dori, né? E um padre perguntou para Kiara: Kiara, você sabe qual foi o momento que Jesus mais sofreu? E naquele tempo se pensava que foi o momento que Jesus sofreu no Horto das Oliveiras, né? E foi o que ela respondeu.
E o padre respondeu, não, Chiara, foi no momento que ele responde, que ele pergunta, né? Meu Deus, por que me abandonaste? E naquele momento, Chiara, é assim que eu escolho seguir Jesus, né? No abandono. No abandono. Então, Chiara descobre, né, que a chave para a unidade é através do amor a Jesus abandonado. Então, nesse amor a Jesus abandonado, nas pequenas coisas, na dificuldade com o irmão, naquele irmão que às vezes, porventura, é difícil, né? No amor àquele irmão, eu descubro a chave para a unidade. Não é fácil, né? Então, essa é a chave. Às vezes, quando Chiara fala, né? De um lado, eu tenho a unidade. Do outro lado, eu tenho Jesus abandonado. Então, para nós, o segredo, né? De viver essa espiritualidade é o amor, né? A unidade, e do outro, Jesus abandonado. Então, olhar, quando fala, né? É Jesus no irmão, por isso que eu vou entregar os ovos, é porque eu vejo Jesus, tento ver Jesus em todos, né? Jesus abandonado, Jesus ressuscitado. Então, é ver Jesus em todos, né? Quando eu ensino uma criança, né, a amar, eu ensino a criança desde pequeno a falar, olha, é Jesus. É Jesus. Então, é essa espiritualidade que a gente tenta viver no dia a dia, né? E é uma aventura, né? É uma aventura quando a gente descobre esse amor, que é um amor que vai além daquilo que a gente... É aquele amor que ele é genuíno, a gente não espera nada em troca. É amar Jesus. Gratuito é mesmo, um amor né? gratuito. Essa dimensão de colocar Jesus na pessoa que está à sua frente, ela na verdade é uma manifestação do que você entende de Jesus e quanto você ama Jesus. Então, se realmente eu amo Jesus, eu não quero mal para Jesus. Então, enxergar Jesus no outro é uma dimensão que torna-se possível esse ato de amor. Porque amar é uma coisa concreta. Amar não é um ideal. Eu amo. Não, é concreto. É aquela pessoa que está me irritando, é aquela pessoa, aquele filho... Eu trabalho com famílias, é aquele filho que não me obedece, mas é Jesus nele. Então, e o amor, ele é contagiante. Então, São João da Cruz afirma, onde não tem amor, coloque amor, encontrará. Por isso. Então, quer dizer, o amor parte de mim. Eu amo por primeiro. Mas o amor volta. Numa dimensão ou outra ele volta. Às vezes você não vai responder ao meu amor como talvez eu gostaria. Mas esse amor vai para você. E ele transforma você aos poucos. Perfeito. Agora, eu estou pensando, eu estou ouvindo vocês aqui, está sendo bom porque eu vou me convertendo aqui, né? Porque a gente tem uma série de preconceitos, não tem? Muito. Na hora que eu vou, acho que você falou que é uma luta diária, eu fiquei pensando aqui, puxa, eu brigo o dia inteiro, então, porque com um funcionário que não faz o trabalho direito, como você falou, um filho que não obedece, um pedinte na rua que vem pedir uma coisa e você percebe que ele está totalmente drogado, que ele vai gastar aquele dinheiro comprando pedra. Então, como que eu quebro esse bloqueio? Só pela graça de Deus, acho que é, né? Essa briga, né? De fazer com que o amor, como você falou, não seja uma coisa abstrata, Exato. platônica. Ele é não, concreto. é ali, É algo né? concreto. Tem um outro santo da igreja que fala que obras é que são amores, né? Não tem jeito de você, eu te amo, mas não faz nada por essa pessoa amada, né? Legal. Ô Ricardo, e a gente já falou então da unidade, a gente já falou de ver Jesus no outro e tal. E uma coisa que eu vejo no movimento focolar, que foi o que me chamou a atenção logo que eu conheci, né, há muitos anos, era o carinho, o cuidado que se faz, que o movimento tem com a arte também, especificamente a música, o teatro, a dança. Fala um pouquinho pra gente, isso aí é uma impressão minha ou realmente vocês capricham nisso? Chiara sempre deixou claro que Deus, ele é perfeição, em tudo é perfeito o que ele cria. E a arte é um dom de Deus, né? A manifestação artística, ela é uma expressão do amor de Deus. Então, a gente sempre entendeu que nós temos que também ser amor através da arte. O belo. Então, talvez o modernismo trouxe um lado mais
permitiu algumas imagens, algumas danças que não são adequadamente belas, né? Mas aí a gente tem que entender que Deus é belo, a natureza é bela. Não tem na natureza algo feio, né? Pode ser um animal peçonhento, pode ser, mas ele tem a sua beleza. Porque diante de Deus todo mundo é belo. Isso, Então, desculpa te interromper, mas isso é evidente, né? Ele toca o coração da gente, né? Quando a gente vê alguma coisa bela. exato. Independente de cultura, de religião, de onde você está, em que lugar do mundo está, na hora que você vê aquilo, puxa, você fala, isso aí Exato. isso aí diz alguma coisa para mim. Então, desde a Diferente de outras arquitetura. expressões, né, que Desde a arquitetura até a música, nós temos que enxergar esse belo, porque é para Jesus que a gente faz. E Jesus é a beleza, a plenitude do amor, né? Então, então, a música, ela sempre foi algo. E outra, a música, ela é um veículo de evangelização. Então, através da composição da música, você consegue tocar as pessoas, né? Na verdade, não é você que toca, a gente é um instrumento. Tá. É como um martelo e um formão na mão de um artista. Não é ele que faz a peça. Não é o martelo que faz, não é o pincel que pinta, é o artista. Perfeito. Deus é o artista. Nós temos que estar na disposição de instrumento. Então, estou nesse momento com você. Eu tenho que pedir a Deus, ao Espírito Santo, para ser instrumento dele. Não sou eu que falo, mas tem que ser Deus que fala em mim. E quando eu consigo fazer isso? Quando eu me esvazio. Então, outro ponto importante do movimento é morrer. E se morrer não é se alienar, mas é permitir que Deus fale através de nós, através dos nossos olhos. E às vezes é coisa simples. Eu trabalho com adolescentes, com jovens, sou professor universitário. E às vezes na delicadeza da conversa, de perceber que aquele jovem está mais quieto, ele não está com uma face tão alegre. E no momento que passei por ele, tem a oportunidade de falar, está tudo bem? Ou dar um abraço. Está atento, né? Está a esses atento. sinais, né? Então, essa beleza, ela envolve todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Perfeito. E vocês, Valesca e Marilis, eu vi vocês duas cantando, né? Também. Como é que a música entrou na vida de vocês através tem até a Cecília, né? Como expressão desse amor à arte, né? A música entrou através do movimento ou vocês já tinham isso antes? Como é que Foi a relação? interessante pensar, nunca tinha pensado nisso. E foi através do movimento mesmo, porque foi conhecendo um pouquinho as músicas do movimento, foi despertando a vontade de cantar. E eu comecei cantando na igreja. E através das músicas do movimento já. Porque pessoas que conheciam músicas do movimento, você é do movimento dos focolares? Me ensina essa música, né? E aí eu comecei a cantar na missa, lá aos 12 anos. Eu conheci aos 10, né? E então foi onde a gente começou. E é interessante. Faz 5 anos isso, então. Faz só, no máximo 10 anos. Foi ontem ali. Foi ontem. Mas é interessante, porque a música, como que ela une, e a música também, como ela vai levando a gente também a esse caminho, como o Ricardo falou, né? Também de evangelização. Minha família, nossa família, nós moramos muito tempo no Rio Grande do Sul. Né? Eu contar essa experiência é legal, porque a gente está aqui em Campinas há 3 anos, né? E foi a música também, essa questão da família, né? O movimento permite isso. Nós temos uma grande família. Para onde a gente vai, nós encontramos essa grande família. Lá no Rio Grande do Sul, tínhamos, né, a nossa família Focolare lá também. Nós tínhamos todos os... cantávamos, né, quando tinha necessidade. Mas logo quando a gente chegou aqui, nós fomos acolhidos pelas famílias. E logo que a gente chegou, eu também fui chamada para cantar, né? E a gente começou. Quando a gente viu, tínhamos uma grande família já construída, né, do movimento dos focolares, já tínhamos um grupo cantando, agregamos novas pessoas que porventura também não conheciam o movimento, que agora também já estão, né, com a gente nessa caminhada, já querem conhecer mais a espiritualidade, e aí a gente vai começando, de fato, evangelizando
através da música, né? Porque Deus fala através de nós. E ontem mesmo eu fiz uma meditação que é uma das coisas que a gente faz através de um vídeo de Chiara, e Chiara falava muito sobre a humildade, né? E ela falava que, Chiara, mas como é que você lida com tantos reconhecimentos, né? Ela fala assim, mas não sou eu que recebo, né, esses reconhecimentos, né? Não sou eu, é Deus que está sendo reconhecido através né, das coisas que a gente fez. E eu sinto muito isso, assim, não somos nós, né? Mas é Ele que fala através da gente, através da música. E eu fico muito feliz quando isso acontece, né? Cada momento que a gente vai, em cada igreja que a gente vai, cada momento que a gente é chamado para cantar, eu falo, olha, que não seja a gente, porque às vezes a gente vai, um ou dois, mas que seja Deus que esteja falando, né? É isso aí do Evangelho também, né? A gente, que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Exato. Então é por aí. Inclusive esse podcast aqui também, ele não é para ter likes, não é claro que você que está nos assistindo, bota o seu like aí, curte, compartilha, porque isso aqui ajuda a impulsionar o nosso trabalho. Mas não é para impulsionar a cada um de nós aqui, né? mas é para que as pessoas vendo isso, elas glorifiquem a Deus que está no céu, né? E você, está na música também há quanto tempo, né? Eu sou filha de uma música, né? A minha mãe é formada em música, eu cresci dentro de um conservatório, então a música é realmente algo que eu gosto muito, vivi, nasci, né? Dentro desse ambiente. Mas o que me impressiona, assim, é essa visão de Chiara, né? Que Chiara era uma visionária, né? Então ela via mesmo todas as expressões, né? Da vida cotidiana como uma possibilidade de ser instrumento de Deus, né? Então, eu sou muito feliz. Nós temos um grupo de música, né, do Movimentos Focolares aqui. Até para quem não conhece, se quiser dar uma pesquisada lá, Gen Rosso, Gen Verde, são 2 grupos de músicas, de músicos, né, internacionais, que são do Movimento dos Focolares. Então, eles têm composições próprias. Então, a gente tem algumas músicas que a gente tem a ousadia de chamar de nossa, né? E que a gente gosta muito, mas que são mais uma dessas expressões desse amor de Deus, desse jeito de fazer essa leitura, né, do Evangelho. E já diz, né, o ditado, quem canta reza 2 vezes, né? Então, para nós é sempre uma alegria cantar, né? Esse é um momento de contemplação também, né? E nós temos esse grupo de música. Somos agora 4 casais, né? Que todos trabalham, todos têm as suas atividades profissionais bem intensas, mas a gente se coloca nessa disposição de ensaiar e a gente toca em 2 paróquias, né? No Santuário de Santa Rita, de Cássia, né? Campinas, aqui em Campinas, aqui em Campinas, Santa Rita, isso. No último sábado do mês, na missa do meio-dia. A gente canta, inclusive é uma missa muito bonita, porque é a missa inclusiva, né? Que o Padre Transferetti instituiu esse último sábado do mês, ao meio-dia, essa missa. Então, uma missa que a gente está sempre presente ali, que a gente canta até assim, devido a essa missa inclusiva, a gente canta sempre, né, um pouquinho mais baixo, com um som mais tranquilo, né, para as crianças, para as pessoas que acompanham ali a missa se sentirem à vontade também. Inclusive a questão do autismo, né? Isso. Eles não se incomodam. Eles não gostam com muito do barulho. Com uma coisa alta e tal. Então, bacana. Então você que está nos acompanhando aí, fica Isso. ligado aí. Essa missa inclusiva, para quem está aqui na região de Campinas, todo último sábado do mês, último sábado a missa do meio-dia. O grupo vai estar lá e é uma missa também para você se sentir mais à vontade, mais acolhido lá. É isso mesmo. E também na Capela São Tomás de Aquino, que é a capela
da Escola Militar. Também em Campinas. A gente também, porque nós temos uma comunidade ali perto, na região do Castelo, e conhecemos o capelão lá, e eles nos pediu pra gente cantar as músicas do Movimentos Focolares, e a gente toca lá todo quarto domingo do mês, na missa das 9h30 da manhã. Então, estamos ali também, né, então, com essas duas agendas fixas. Tá. E como é que chama o grupo? O nosso grupo chama Do Ré Mi Fé. Do Ré Mi Fé. Recém-batizado. Do Ré Mi Fé. Você faz parte do Ré Mi Fé? Eu sou grupo de apoio. Você é grupo de apoio, faz parte Infelizmente, eu não toco nem mosquito. Ultimamente, não tô conseguindo nem acertar a redinha para matar mosquito. Mas, enfim, no grupo de apoio, a gente está junto, dando tudo, né, ajudando Nos bastidores, nos bastidores, né, Ricardo? ali, cuidando das crianças também, porque a gente vai em família, né? Isso. Então as crianças também têm que se posicionar. O do Ré Mi Fé tem baterista também ou não? Baterista, a gente Ainda Ainda não. não, Estão né? atrás do baterista. É. Então, porque eu estou ouvindo você falar isso, Ricardo, eu sempre vejo, quando acaba o show, todo mundo vai embora, se despede, o baixista pega o baixo, põe embaixo do braço, o violão vai embora, o baterista sempre fica Tá nesse... desmontado. Precisando do grupo de apoio, né? A Sempre bateria é o fica por último, conta né? das crianças que ficam lá batucando o tempo Ah. inteiro. Exato. Tá bom. E, bom, então é bom saber que vocês têm essa atividade, né, de evangelizar através da arte aí, usando esse carisma do movimento. E vocês não têm mais nada para fazer na vida, né? Então, Não, a gente só são ensaia. sossegados e tal. Os alunos do Ricardo, coloca aqui nos comentários se ele é estressado ou não, se ele é bom, se ele é Nós temos carrasco o ou homem não. velho, né? Infelizmente, o homem velho, ele acaba com a graça do homem novo. É. Mas a gente não pode deixar ele... Então tem que ser... uma das, vamos dizer assim, ferramentas que a gente também usa é o recomeçar. Então hoje, agora, eu fui homem velho, né? Acabei me estressando com a minha filha, enfim, mas eu tenho que primeiro me recolocar. E se recolocar perdão depende a Deus, né? Se perdoar o perdão é Deus que dá. Então, perdão, Senhor, e vamos recomeçar. Então, recomeçar é tudo. Então, às vezes, está estressado, naturalmente, né? Já saí, sabe Deus, de casa estressado, o trânsito nos deixa estressado, mas a gente precisa sempre estar naquele motivo, né? Eu, por ti, Jesus, eu me recoloco. Tá vendo aí, para você que é aluno dele, fica a dica aí, tá? Se você tomou pau esse semestre, o importante é recomeçar, tá? Com essa serenidade, Exato, com essa importante é calma, com essa paz aí, tocar em frente, tá bom? Eu acho que é aquele segredo do pacto da misericórdia, né? Da gente não ir dormir sem a gente pedir perdão, para a gente conseguir recomeçar no outro dia daquela forma, recomeçar no outro dia já no amor, né? No amor de Deus, para a gente começar Isso é bem. muito. Você está falando uma coisa que é muito importante, que infelizmente caiu em desuso, mas é a gente fazer um exame de consciência, né? Diariamente ali, você pensar, puxa, aonde eu vi Jesus durante o dia de hoje? E se eu vi, como que eu reagi? O Evangelho virou vida para mim hoje ou não? Aquela pessoa, aquele filho, aquele aluno, aquele trânsito que me irritou. Fazer esse exame e depois ir se reconciliar, né? Partir para a reconciliação, né? Legal. E aí, você é advogada, franquia e tal, e como é que concilia essas atividades todas aí? Então, a gente procura realmente viver nessa dinâmica, né? Então, assim, de tudo que eu faço, né? Acho que essa experiência diária, assim, de tudo que eu faço, de fazer da melhor maneira, né? Fazer com muito amor, porque de me colocar sempre nessa dinâmica, eu tô fazendo por Jesus, né? Eu não tô dentro de uma igreja, eu não tô sendo supervisionada por ninguém, mas é a minha consciência diante de Deus, né? Então, como que eu posso resolver melhor essa questão, ou relacionar com as pessoas, né? Sempre com muita ética, com muita educação. Acho que não sei, acho que esse propósito de vida faz sempre a gente mirar, assim,
uma linha reta e tentar caminhar sobre ela, sabe? Eu acho que, como, né, o Ricardo diz, às vezes não é fácil, mas a gente sempre volta e se coloca, né? Então, hoje em dia, né, o grande dilema da humanidade é o relacionar-se com pessoas, né? Esses conflitos de gerações que existem, não tá fácil. Também num mundo pós-pandemia, né, onde todo mundo fez tantas experiências difíceis, né, elencou, né, novas prioridades ou reviu, né, as prioridades da vida. A gente vê um mundo que é mais sensível, mas ao mesmo tempo uma certa tendência de ter um pouquinho de egoísmo e do pensar em si, né? Então, de sair um pouquinho dessa dinâmica, né? E de se colocar realmente nos relacionamentos, a gente diz assim, sobrenatural, né? De entender qual é o meu papel no mundo, né? Qual que é o meu propósito de vida e como que eu estou atuando no meu dia a dia, me colocando nesse propósito. Então, acho que é um pouquinho dessa maneira, né? E eu acho que a gente que se coloca nessa disposição de viver esse ideal de Chiara Lubich, queria dizer assim que a gente fala muito do ideal de Chiara Lubich, mas sobretudo é estar a serviço da igreja, é estar a serviço de Deus, né? O Movimentos Focolares não é uma atividade, vamos dizer assim, paralela, né? Pelo contrário, é um ideal que está a serviço da igreja, né? Então, sobretudo isso, a gente se coloca nessa disposição de ser Jesus aonde quer que a gente esteja, né? De olhar Jesus e de agir como Jesus aonde quer que estejamos. Você está falando isso, eu estou lembrando de uma outra pessoa que viveu os horrores da guerra também e que insiste muito nessa questão, não é católico, não é nem cristão, é judeu, mas que tem a gente pode pegar muita coisa boa, acho que a Valesca deve conhecer, o Viktor Frankl, né? Que ele, a gente, em tudo isso, nessa correria e tal, a gente pensar, né? Qual o sentido disso, né? Aonde que eu estou correndo, mas estou correndo para onde? Estou correndo por quê? Se a gente encontra isso, as coisas ganham um sabor diferente, né, Valesca? E quando a gente fala um pouco desse ideal, né, e de tudo isso, desse mundo que a gente está vivendo loucamente, de um celular, né, desse mundo virtual que a gente vive, dessa falta de relação, a gente também está falando desse segredo que a gente tem, que é viver bem o momento presente, né? Se eu estou inteiramente aqui nessa relação, se eu não estou com a cabeça fora, né, pensando, esse final de semana a gente ainda estava falando sobre isso, né? Se eu estou vivendo esse momento inteiramente, né, quanto de oportunidade eu tenho aqui para construir com vocês, né? O quanto eu aprendo, quanto de propósito eu posso tirar daqui, né? E muitas vezes, de fato, eu deixo de perder propósito nessas relações quando eu deixo de viver o momento presente. Então, a gente aprendeu muito isso com Chiara, né? O quanto viver o momento presente. Às vezes eu estou conversando, alguém aparece, deixar de fazer aquela perninha do ar, né? Para realmente dar atenção, né? Então, isso daqui, e de fato, Viktor Frankl traz muito essa busca do sentido. E nas relações eu encontro, né? Eu me encontro também através da relação com o outro. Quando eu vivo sozinha, muitas vezes eu vou me perdendo. E é nessa relação com o outro que eu vou me encontrando cada vez mais, né? Então, assim, quando a gente fala, né, de um movimento, e eu não estou falando só do movimento dos focolares, mas quando eu me permito também viver em igreja, né, em outros movimentos, em comunidades, eu também me permito me reencontrar, né? Então, a gente vive em comunidade, a gente se encontra, vive um ideal, vive uma espiritualidade, e isso é muito importante para o ser humano, né? Então, quando a gente se permite
ter movimentos assim, onde a pessoa também se permite repensar um pouquinho sobre a vida, isso é muito importante. O trabalho que vocês estão fazendo é lindo, né? Então, é importante a gente viver cada vez mais esse relacionamento, viver bem o momento presente, deixar isso aqui um pouquinho de lado, também nos relacionamentos com a família, para que a gente consiga conduzir a nossa vida de uma maneira melhor, né? Perfeito. E você que está nos acompanhando, tua vida está uma correria ou não? Tem umas dicas, né? A primeira, aquilo que a gente está falando aqui, encontra sentido para isso que você está fazendo. Dá um sentido, como a Marilis falou, a Valesca completou, além daquilo que a gente está vendo, além daquilo que está palpável aqui, dá um sentido sobrenatural para isso. E a Cidade Nova, que é a editora do Movimento Focolares, ela tem um livro muito bom que a gente indica para vocês também, para você conhecer. Se a tua vida tiver naquele estresse doido, que você está quase, puxa, a panela de pressão vai estourar, tem um livro chamado O Cansaço dos Bons. Dá uma olhada nesse livro aí e depois você coloca nos comentários aqui o que você achou desse livro. Bom, e agora, Ricardo, já que a câmera está aqui em nós, a gente vai falar um pouquinho, puxar a sardinha para o nosso programa, que é o Opostos e Dispostos. O objetivo é fortalecimento familiar. O movimento focolar dá algum carinho para as famílias? Como que vocês veem isso? Todos vocês são casados, vivem isso? Vocês conseguem estabelecer um link entre o movimento e a família de vocês? Na verdade, a família é a célula de tudo. Jesus veio à Terra e escolheu uma família. Como Deus, ele não precisaria nascer numa família, ele precisaria se manifestar. Mas não, ele escolheu porque ele sabe que nós somos humanos e a humanidade, ela precisa de um ninho. A família é esse ninho, né? Com pessoas. Às vezes a família, por exemplo, no caso da obra, as famílias, Kiara sempre deixou muito claro. Ela falou, meu testamento é que vocês sejam uma família. Então não importa se é um focolarino consagrado, celibatado, se é um focolarino casado, se é um voluntário ou um leigo, ou aquela pessoa que simplesmente bateu a porta. O ambiente familiar tem que ser construído, né? Deve ser porque nós estamos com Jesus no meio. E onde tem Jesus no meio, nós temos a plenitude da alegria, a plenitude do amor. Então a família, ela é fundamental. E não uma família banalizada, como nós estamos vivendo hoje. Uma família que ela é amor. Ela é a expressão pura do amor. É fácil ser a expressão pura do amor, mais uma vez não é. Só que através de algumas ferramentas, como recomeçar, como amar para o primeiro, né? Ver Jesus no outro, a gente consegue transformar essa família em amor. É um processo tão natural que você vê através das atitudes dos familiares. É o filho que é mais calmo, é o filho que se torna mais obediente, é o esposo que ele acaba sendo dá mais atenção à esposa, né? Porque na família, se você não tem essa dimensão de Jesus em meio, e aí podemos falar assim, mas e se uma família não é cristã? Bom, independente da formação religiosa, nós temos a semente do verbo. E a semente do verbo é o amor. Então, através da sua formação. Todas as grandes religiões têm uma frase de ouro que é amar ao outro como gostaria de amar a si mesmo. De alguma forma ou outra, essa frase ela existe nessas grandes religiões, inclusive nas comunidades que não têm uma religião propriamente dita. Então, o amor ele faz parte, é nato. Nós nascemos do amor. Nós somos frutos do amor. Na hora que a gente é concebido, ali está a graça de Deus, que é o puro amor. Né? Então, esse amor, então, ele flui da gente. Não tem desculpa, né? Não tem... Na verdade, eu não tenho... não é uma desculpa. Na verdade, tem pessoas que elas se fecham ao amor. E aí não cabe a nós julgarmos. A Deus cabe a julgar. Perfeito. Cabe a gente ser ferramenta para ajudar elas a se permitir amar. Então, às vezes, fala assim, aquela pessoa é tão difícil, porque ela, na verdade, ela quer amar, mas ela está fechada ao amor. Então, precisamos, no mínimo, pedir a Deus a graça para que ela se abra por amor. Perfeito. É isso aí. E eu estava dando uma pesquisada para esse papo nosso aqui.
Eu vi também o Famílias Novas, né? Ou Novas Famílias, Famílias Famílias Novas. Novas. O que é o Famílias Novas? Então, através dessa espiritualidade da unidade e, né, trabalhando a arte de amar, nós temos como meta ser novos, homens novos. Então, nós temos famílias novas. São grupos de famílias, certo? Que se reúnem esporadicamente, né? E às vezes procurando viver, aplicar essa arte de amar no nosso cotidiano, né? Então, Entendi. isso é ser famílias novas, é procurar e viver em família a arte de amar. Tá, e vocês têm mais uma série de outras atividades voltadas para a família, né? Também eu estava vendo formações, trabalhos com adolescentes, com crianças, isso. né? Como é que é esse trabalho aí? Acho que a gente tem, assim, na verdade, o movimento, ele é para todos, né? Não só quem é da religião católica, apostólica, romana, né? Mas, de fato, o movimento, ele é para todos. Então, para todas as idades, para todas as religiões. A gente tem a formação, a gente fala desde da criança lá, que nasceu, que a gente fala que é a geração nova, geração 5, as crianças de 4 anos, a Marilis, inclusive, é a responsável pela formação das crianças de 4 a 8 anos. Eu estou começando com a formação das crianças de 9 a 11 anos, né? Então, tem pessoas responsáveis aí pelas formações. Então, tem várias ações acontecendo, atividades acontecendo. Inclusive, em maio, na primeira semana de maio ali, a gente tem a Semana Mundo Unido, né? A gente ontem estava conversando sobre isso, onde a gente, junto com os adolescentes ali, a gente vai fazer ações pensando, né? O que a gente pode fazer? A gente ainda não estruturou, mas a gente vai fazer pequenas ações pensando na semana, o que a gente pode fazer pelo mundo unido, pela fraternidade universal, junto com os adolescentes. Isso acontece no mundo todo, né? Então, de fato, a gente Quando tem... que é esse evento? Na primeira semana de maio, né? A abertura é feita no dia 1º de maio, mas provavelmente deve ser ali no final de semana. Tá. Assim que a gente tiver informações, eu te passo. A gente pode deixar também um telefone para contato, se alguém quiser, porque a gente entende assim isso, né? Que o Movimentos Focolares veio para concretamente ser esse abraço de Deus na humanidade. Então, por isso que a gente tem realmente essas realidades para todas as idades. Então, tem para as famílias, nós temos um grupo grande de famílias que se encontram, né, com essa disposição para poder conhecer, aprofundar um pouquinho na espiritualidade, né, na vivência, na educação dos filhos, como que a gente pode viver, né, com essa espiritualidade como casal, né? E também nós temos, como a Valesca falou, essa formação para as crianças. A gente, vamos dizer assim, setoriza, entre aspas, por idade, mas para a gente poder falar na linguagem apropriada para cada realidade. Então, tem a linguagem apropriada para as famílias, para as crianças, para os adolescentes, né? A gente também tem uma linguagem própria que a gente fala aqui, né, para toda a humanidade. Então, dentro da área do direito também a gente tem uma expressão, né, da obra voltada para na área da psicologia, na área da educação. Então, é um movimento muito completo que tem esse abraçar mesmo concretamente, né? Todos são candidatos a viver, né, o Evangelho de Jesus e colocar em prática, independente da sua realidade. Então, é um pouco isso, né? E mensalmente, enquanto comunidade, né, do Movimento dos Focolares, a gente falou tanto da vida da palavra, né? A gente se reúne enquanto comunidade na reunião de palavra de vida, onde todo mês a gente vive uma palavra do Evangelho. Então, e aí naquele mês a gente divide um pouco como é que foi viver a palavra de vida do mês anterior. Vocês se reúnem todos Sim, no todas movimento? as expressões do movimento. Isso, no todas mesmo as lugar? expressões no mesmo Isso. lugar. Então, geralmente é no primeiro sábado do mês,
Hoje a gente se encontra na Paróquia Santana, que fica ali perto da cidade São judiciária. Quirino. Judiciária São Quirino. E aqui em Campinas. Aqui em Campinas E esse também. encontro também é aberto. A gente faz esse convite para todos. Nós que participamos já estamos ali também, mas é um encontro que a gente recebe Aberto à as pessoas comunidade. também que queiram, enfim, conhecer ou viver um pouquinho ali naquele momento com a gente. O Antenor Scaletti participa dos Isso, encontros? também. Ou Isso não? aí. Então, Antenor, um abraço para você. Faz tempo que eu não te vejo. Um abraço. Eu tô com o teu pessoal aqui, tá? Tô aqui com o teu pessoal aqui. Um abraço para você e para a esposa. E essa frase do Evangelho, né, que a gente chama de palavra de vida, é um pedacinho do Evangelho daquele mês, né, de uma leitura do Evangelho daquele mês, e isso é vivido mundialmente, né? Então o movimento ele está difundido em todos os, né, quase todos, podemos dizer todos, né, nos países do mundo, né? E são pessoas que mundialmente se dispõem a viver intensamente aquela passagem do Evangelho naquele mês. Então, é interessante a gente saber que existem outras pessoas, né? Essa coisa do viver em sociedade, em comunidade, a gente saber que existem outras pessoas que, como nós, têm esse propósito, essa razão de viver, essa vontade, né, de fazer acontecer com esses mesmos propósitos. Acho que por isso que para nós é tão importante essa expressão da espiritualidade coletiva, né? Que a gente vive juntos esse Evangelho de Jesus. E aqui, isso tem que ser uma marca de todo cristão, né? Sim. Antes da gente começar aqui, a gente estava fazendo uma oração e o Ricardo lembrou bem, né? É promessa de Jesus, ele está aqui, né? No meio de nós. Então isso é para celebrar, é para viver. Bom, a gente está chegando no fim e agora é hora de dar aquele corte para publicar no Instagram. Então você tem que falar uma mensagem, né? Pra gente, o que vocês acham que é o resumo desse papo aqui? O Ricardo, Valesca, Marilis, o que vocês acham que, puxa, isso aqui tem que ficar na cabeça de quem está assistindo a gente? Quem que começa aí? Uma mensagem final. Eu gosto muito, que eu levo pra minha vida, é amar primeiro. E a frase de São João da Cruz é uma frase que eu procuro vivenciar. Onde não tem amor, coloque amor e encontrará. Se a gente ama por primeiro, a gente transforma o universo. Muito bom. Tem uma música que todos os dias eu me lembro, um pedacinho de uma música, que uma focolarina fez e diz, é uma meditação. O tempo corre velozmente. Sinto deixá-lo fugir, mas se a cada fim de dia eu disser, também hoje eu amei. Então, assim, independente, né? O tempo vai fugir, vai correr, mas no fim do dia eu preciso dizer, eu amei, né? Então, isso daqui basta. Preciso amar. Muito bom. Eu acho que para mim a palavra que me vem à mente é coerência, ser coerente sempre com seus propósitos, né? E entender que é possível recomeçar, que nem sempre a gente acerta, mas que é importante a gente recomeçar e estar sempre na disposição dos nossos propósitos, né? Que quando a gente faz a nossa parte, a nossa pequena parte, acho que Deus nos cobre de bênçãos e faz a parte dele. E eu acho que acreditar nisso é um grande bálsamo para as nossas vidas. Que bom. Gente, foi muito bacana o papo. E eu ganhei um livro aqui deles, da Cidade Nova também. Eu vou dar uma olhada. Sinais de alerta no amor, o que não fazer na vida a dois. Então vou dar uma lida aqui, vou encontrar um monte de coisa aqui que eu preciso melhorar no relacionamento com a Silvia, com os filhos. Então vai ser muito bom. E depois eu volto para comentar aqui num outro podcast. Gente, valeu. Muito obrigado. Não sei se você gostou. Eu gostei demais de conhecer um pouquinho mais dessa expressão da igreja, desse jeito de ser igreja, muito atual para os nossos dias, né? Que começou lá, como eu falei no comecinho do nosso papo aqui, no meio do caos, no meio da guerra, tudo destruído, e deu tudo isso aqui maravilhoso, né? Como que mesmo naquilo que parece não ter solução, Deus faz com que tudo concorra para o bem dos que o amam.
Então, muito obrigado pela sua companhia. Eu estou morrendo de saudades da Silvia, não vou mais apresentar o programa sem ela, porque ela faz muita falta aqui. E uma alegria muito grande ter a sua companhia, da Amarílis, da Valesca, do Ricardo. Agradecimento ao Carlos e à Thaís que estão aqui atrás da câmera e o Daniel Farias que vai fazer a nossa edição. A gente se encontra em breve. Tchau, fica com Deus.